O que são externalidades? Qualquer atividade humana gera uma série de consequências além do objetivo final da atividade. Quando está frio e queimamos lenha, geramos o calor, que é o nosso objetivo principal. Mas também geramos fumaça, cinzas, que são consequências inevitáveis dessa nossa ação, mas não faziam parte do nosso interesse. Absolutamente qualquer atividade humana tem essa característica, de gerar outros efeitos não desejados, além do efeito principal do objetivo da ação. Se essas consequências não ultrapassam a sua propriedade, não afetam outras pessoas, a decisão é inteiramente sua, se você aceita aquelas consequências indesejadas ou não. Mas quando as consequências dessa atividade ultrapassam a sua propriedade, elas recebem um nome, o nome de externalidade. Externalidades são efeitos de uma ação humana que são experimentados por outras pessoas sem que essas tenham participado da decisão dessa ação. Existem externalidades positivas e negativas. Quando seu vizinho planta soja, por exemplo, isso resulta na produção de oxigênio. Esse oxigênio vai ultrapassar os limites da propriedade dele e vai chegar até você. Continua sendo uma externalidade, porque você não participou da decisão e está sendo afetado por ela. Mas está sendo afetado de uma forma positiva. Portanto, é uma externalidade positiva. A maior parte das externalidades, porém, é negativa. Praticamente qualquer atividade industrial gera poluição do ar ou da água. Na maior parte das vezes, ela será despejada em um rio que passará por outras propriedades, ou diretamente no mar, onde também vai afetar outras propriedades, ou será jogada na atmosfera e fatalmente também irá afetar outras propriedades. Mas não é só poluição o problema. Som alto, luz forte, calor, vibração, tudo isso também pode ser externalidades negativas. Um outro tipo de externalidade comum também é a questão dos acidentes, a chamada externalidade acidental. Seu vizinho pode ter uma planta química de produção de GLP, gás liquefeito de petróleo. A princípio, vamos supor, ela não gera poluição alguma, mas o gás combustível é altamente inflamável. Seu vizinho armazena grandes esferas de GLP próximos à sua propriedade. Existe um risco de haver um acidente lá, sua propriedade ser gravemente afetada por isso. Não é algo que faça parte da operação normal da empresa, mas é sim uma externalidade. O mesmo exemplo pode ser usado para fabricantes de armas nucleares, armas químicas e etc. Qualquer indústria que imponha um risco de acidentes grande. Veja, externalidades são inevitáveis. Elas já existem hoje em dia e continuarão existindo no Ancapistão. Não há como convivermos em sociedade sem aceitarmos algum nível de interferência dos vizinhos. Como explicamos, qualquer atividade humana gera externalidade. Se quisermos zero poluição ou zero risco de acidente, teremos que conviver também com zero atividade econômica, zero energia. Qual a solução atual, a solução estatal para esse problema? O Estado responde a isso com burocracia. O governo estabelece limites para algumas dessas variáveis, por exemplo, nível de som, limite de poluição. É aquela tradicional forma simplista do governo resolver o problema. Não leva em conta casos particulares, não considera os benefícios da atividade principal, escolhe um nível X e multa quem ficar acima. Se você vai montar uma nova empresa, hoje há processos extremamente complexos para fazer o licenciamento ambiental, o tal do EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental. São basicamente montanhas de documentos que precisam ser produzidos para tentar provar que a empresa não vai ultrapassar determinados limites de externalidades. Mas quase sempre é necessário também algum grau de convencimento direto das autoridades envolvidas. Esse caminho do convencimento direto é altamente efetivo e usado pela maior parte das empresas brasileiras. Mas tudo bem, você pensa, depois de estabelecidas as empresas, os fiscais vão lá para fiscalizar os níveis de externalidades, não é? Bom, como não é surpreendente imaginar, é uma tarefa impossível fiscalizar todas as indústrias ao mesmo tempo, garantir que elas estejam nesse padrão adequado de poluição ou de externalidade. O resultado é que fiscais raramente fazem alguma coisa. E quando fazem, a via do convencimento direto também é muito usada. Como fiscalizar o som alto, que pode acontecer em qualquer casa dos milhões de brasileiros que existem? O fato é que a atividade de fiscalização prévia é aleatória, não é formal e totalmente incapaz de qualquer grau de efetividade. Como boa parte das ações estatais, visa aparentar aquela casca de proteção que, quando vemos com cuidado, simplesmente não serve para nada. Toda vez que explode um restaurante com gás mal instalado, uma barreira de lama desmorona ou outro acidente acontece, a televisão fala da necessidade de mais fiscais, mais regras, etc, etc. O Estado até responde isso com um pouco mais de fiscalização para manter a aparência, mas logo depois tudo volta ao normal. O fato é, a única forma de você se defender efetivamente de externalidades hoje é você medir a externalidade e entrar na justiça contra o emissor da externalidade.
Experimente isso. Seu vizinho está com som alto, ao invés de chamar a polícia e causar um escarcéu que não terá efeito algum, compre um decibelímetro digital ou alugue de alguém. Meça o grau de decibéis filmando com o seu celular o decibelímetro e a televisão ligada passando algum canal aberto. Isso é para demonstrar o horário do barulho. Entre na justiça cobrando indenização. Justiça estatal é demorada, mas você vai ganhar uma grana. E seu vizinho vai parar de usar som alto, porque sabe que você fará isso de novo se ele der causa. Bom, e como seria isso sem o Estado? Como isso vai ser no Ancapistão? Primeira questão, externalidade fere o PNA? Bom, essa resposta é simples, não fere. Pode até ferir um contrato local, pode ferir um acordo entre pessoas. E também, evidentemente, é claro que gera prejuízos à sua propriedade, no caso de uma externalidade negativa, mas não fere o PNA. No caso de externalidades, falta intenção de agredir. A externalidade é um efeito colateral, é algo que não era intenção do seu causador produzir. Mas é muito importante isso. O fato de não ferir o PNA não significa que você tem que aceitar o prejuízo. Independente de ferir ou não o PNA, você pode sim acionar o causador da externalidade na justiça, cobrando a reparação do prejuízo. Lógico que, no caso do Ancapistão, não há regras ou limites universais para externalidades. Não haverá números absolutos e limites, o que é bom. Limites fixos são prejudiciais para a maior parte dos casos. Acho bastante provável que no Ancapistão as próprias empresas tenham interesse em manter suas externalidades baixas, meramente para manter uma boa imagem e evitar boicote. Também acho bastante provável que complexos industriais, condomínios de empresas e zonas industriais tenham regras próprias, aceitas voluntariamente, para evitar externalidades excessivamente negativas. Mas a grande arma no Ancapistão será a mesma grande arma hoje. A externalidade negativa excessiva pode ser cobrada na justiça. Você ainda vai ter que comprar o decibelímetro, talvez contratar empresas de medição de poluição ou cálculo de riscos de acidentes, mas essa é uma arma que funciona hoje de qualquer forma e vai funcionar ainda melhor no Ancapistão com a nossa justiça privada muito mais rápida. Fiscalização do governo é só uma ilusão barata que te vendem. Como já vimos, os tribunais privados tendem a ser muito mais isentos que os tribunais públicos, tendem a ser muito mais rápidos também, garantindo uma indenização adequada e rápida para reparar o seu prejuízo. E sim, há formas adequadas de calcular limites aceitáveis para cada externalidade particular. Por exemplo, hoje o nível de risco individual admitido pelos órgãos governamentais brasileiros é em torno de 0,000001 por ano, ou seja, uma chance em 1 milhão de mortes por ano. O INEA, o órgão ambiental do RJ, considera aceitável que uma empresa imponha a você, que mora perto de uma empresa, uma chance em 1 milhão de mortes devido a acidentes. É um limite de externalidade. Poxa, que absurdo, você vai dizer. Quer dizer que há uma chance de eu morrer morando perto da Reduc e o órgão ambiental diz que está ok? Eu quero chance zero. Isso acontece hoje e vai acontecer no Ancapistão também. Sempre haverá riscos, sempre haverão externalidades. Mas de onde tiraram esse número? Por que 0,000001? Em 1970, o pessoal na Inglaterra fez uma avaliação de risco de morte normal. Segundo esse estudo, todos nós temos uma chance de 1 em 10 mil, ou seja, 0,0001 de chance de morrermos em um ano. Morremos devido a qualquer coisa, doença, atropelamento, afogamento, assassinato, etc. O risco individual natural ele varia ao longo da vida, formando a chamada curva da banheira. O nosso risco de morte é maior nos primeiros meses de vida, até fazermos 2 anos. Depois fica mais ou menos constante em 0,0001 até os 45 anos, quando começa a subir. Primeiro devagar, depois mais forte, formando uma curva da banheira. Esse é o nome que os engenheiros dão. Curiosamente, equipamentos mecânicos como bombas e reatores também têm curvas da banheira, embora, lógico, os valores sejam diferentes. Sabendo que há esse risco natural de você morrer, a ideia é que a empresa só pode oferecer um risco 1% maior do que o normal. Então, 1% de 0,0001 é 0,000001, e daí o limite que se aceita hoje. Mas vocês não acham isso meio estranho? Foi medido na década de 70 e foi medido na Inglaterra. Por que esse valor é usado no Brasil, no Rio de Janeiro, hoje em dia? Será que esse valor é o mesmo na favela da Rocinha e numa fazenda em Cachoeira de Macacu? Bom, é aquela coisa, Estado fazendo estadices, normal. Eles só precisam de uma casquinha de segurança, de aparentar segurança. Você, como fiscal, pode fazer muito melhor do que isso perante um tribunal privado e demandar indenizações, caso seja afetado pelo risco. A indenização, evidentemente, também irá inibir o causador da externalidade. Isso passa a ter um custo para ele. Como o número de fiscais será um número de pessoas que serão afetadas pela externalidade, a fiscalização será muito mais efetiva e o tempo todo. Além disso, menos dinheiro será gasto com burocracia simples e com o tal convencimento direto de burocratas, permitindo investimento em medidas
reais de redução de externalidades. Lembre-se que o anarcocapitalismo não é sobre viver sem controle algum, é sobre retirar do Estado o controle, sobre precificar e devolver esse controle para as pessoas afetadas diretamente. Ninguém, absolutamente ninguém, cuida melhor do meio ambiente que as pessoas que o utilizam. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Quer saber mais sobre o assunto? Veja um desses vídeos que selecionamos para você. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.